Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast, a mais um episódio, né? Essa semana tenho aqui ao meu lado de novo, mais uma vez, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, e aí, pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Milani. Essa semana a gente vai trocar uma ideia sobre jogadores que acabaram mudando de posição durante a carreira, se adaptando a novas funções e tiveram muito sucesso. Jogadores que já tinham sucesso nas suas posições originais, né? Claro, e depois que mudaram de posição continuaram mantendo o nível ou até aumentaram, né, a qualidade do seu futebol. A gente não vai citar casos de jogadores muito antigos, até porque uma época que o futebol mudou de muitas formas, né? Era mais comum você ver jogadores atuando mais de uma posição, fazendo uma pontinha aqui, outra pontinha ali. Também não vamos citar casos assim de meio isolados, né? Do tipo Felipe Melo, zagueiro, não é um caso que entra. E tal e coisa. E, enfim, né, Bringel, a gente vai só dar alguns exemplos aí para mostrar que alguns grandes jogadores têm muita versatilidade, não só qualidade técnica, né? E também podem contribuir de várias formas para o jogo. É isso aí também. Eu acho que, como você disse, a evolução tática, eu acho que dos últimos, digamos, 20, 30 anos foram tão grandes e impactaram tanto a forma como a gente não só assiste o jogo, mas como o jogo é jogado também. Então muda muito a forma como às vezes você vê um cara que ele começa jogando e começa a carreira jogando, sei lá, como um ponta ou como um meia central. Aí conforme ele vai desenvolvendo o corpo dele, ou às vezes como o técnico enxerga a capacidade técnica do cara, ele começa a ver, putz, talvez no meu sistema esse cara vai conseguir utilizar essa capacidade dele melhor em outra função. Às vezes não é um negócio tão claro, às vezes é um negócio que demora um pouco para amadurecer na cabeça do próprio atleta ou na cabeça do fã que está assistindo aquilo ali, entendendo, putz, o que o cara está fazendo naquela posição ali? Parece meio perdido. Mas às vezes com o passar do tempo a gente vai vendo que o cara vai se desenvolvendo, e eu acho que um dos maiores exemplos disso é o Cristiano Ronaldo, que a gente vai citar mais pra frente, que é um cara que no começo da carreira dele era um cara muito franzino, muito driblador, usava muito dessa capacidade dele da velocidade, do drible, de ficar com a bola, e agora ele basicamente deve dar, sei lá, 10 toques na bola numa partida. Isso é muito ainda. Porque ele é um cara que se limitou muito para fazer o máximo com pouco. Então o cara foi meio que evoluindo, aprendendo a conhecer mais o corpo dele. E é engraçado como às vezes uns técnicos têm um dedo para isso, né? Geralmente, como a gente vai mencionar alguns caras aqui, o técnico às vezes olha para um negócio ali e fala, putz, eu vou fazer isso daqui. E todo mundo fala que o cara é louco e dá certo. Então, é um negócio que a gente vai ver bastante, assim. E é como você falou, é difícil buscar os jogadores mais antigos, né? Porque às vezes não tinha essa. Não só não tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação, que é muito difícil, mas acho que o conhecimento tático, assim, era outro. Então, não tinha Era tanta essa muito, variação. era muito diferente, né? E É, assim, as posições tinham atribuições diferentes também. Então, se for pegar, o Newton Santos é o primeiro lateral que ataca mais na história, né? uhum, Antes dele, os laterais eram praticamente zagueiros, entendeu? é, O volante que era, sei lá, o meia que era o Falcão não tem as mesmas, não tinha as mesmas atribuições que tem hoje Toni Kroos e coisas do tipo. é. Então é É, meio isso difícil. evolui o esporte, né? Sim, é a grande adaptação, né, dos caras, das grandes mentes, né, dos treinadores adaptarem os jogadores para e as características dele para ganhar, para conseguir levar o time ao sucesso. É, porque eu acho que só um parênteses assim, antes de a gente começar a falar da lista, que às vezes o nível, a competitividade do esporte está tão estagnada assim, todo mundo joga do mesmo jeito, que alguém consegue vir com uma nova ideia, mudar tudo e consegue simplesmente influenciar todas as próximas gerações. Todo mundo tenta copiar esse estilo, ou novos jogadores tentam copiar, se espelhar no jogador para ser igual a ele, e isso dita sei lá, os próximos 10, 15 anos, até 10, alguém 15 vir com anos. uma nova ideia e também revolucionar isso e virar um ciclo até todo mundo sempre tentando aprender com
com o outro e tentando melhorar, né? Adaptar a ideia do cara anterior, né? Tanto adaptar quanto tentar anular, né? Sim, Tentar nulificar. Né? A gente tem, por exemplo, o grande duelo, entre aspas, do começo da década passada, que foi Mourinho e Guardiola, né? Um estilo baseado em posse de bola e o outro que, para se defender desse estilo, imaginou um sistema mais defensivo que explorasse as costas e os espaços deixados. Então é esse tipo de coisa, esse equilíbrio que vai sim. tocando. E às vezes eles utilizavam até quase um antijogo, né? Porque eles queriam tanto quebrar o ritmo do Barcelona, que partia para violência, que tentava incitar os caras através de uma provocação, um trash talk ali assim, porque queriam quebrar o ritmo dos caras de uma forma que, porque na bola, no pé, não tinha como. Então eles tentavam de uma outra forma e acho que Até quem porque conseguiu adaptar isso foi o não adaptar não, mas vencer isso foi o Klopp depois, né? o Klopp desenvolveu um sistema de pressão, por exemplo, É, de pressão de sufoco, né? O Mourinho tinha isso da questão mais defensiva, né? Acho que o principal jogo disso, dessa guerra de estilo, para mim, é aquela semifinal de Champions, né? Entre é. Inter e Barcelona, que o Mourinho tacou o Eto'o de lateral, jogou quase É. 10 jogadores de linha dentro da área, e seja lá o que Deus Esse jogo foi quiser. foda. Da hora. Esse jogo é um dos negócios mais malucos dos últimos tempos. Isso aí. Vamos começar a lista, então. O primeiro que a gente separou aqui é o Philipp Lahm, né? Lateral alemão, multicampeão, é o melhor defensor que eu vi jogar a carreira inteira, sem modéstia nenhuma, assim, é um craque de bola, um cara que eu sou muito fã. Ele é da base do Bayern de Munique, né? Foi emprestado por Stuttgart por 2 temporadas e voltou para o Bayern de Munique jogando na lateral esquerda, tanto que é para onde ele é convocado para a seleção alemã, é onde ele atua na Copa de 2006, na Euro de 2008. Ele joga essas 2 competições ainda como lateral esquerdo, mas ele sempre foi destro e sempre quis, né, sempre deixou muito claro que queria jogar do lado direito. O técnico que começa a usar ele definitivamente como lateral direito é o Van Gaal, no Bayern de Munique. Depois o Bayern traz o Jansen, né, que acho que era do Hamburgo, traz ele para o time. Em uma temporada ele acaba tendo lesões e o Lahm tem que ficar na lateral esquerda por necessidade, e depois ele vai para a lateral direita e ali ele vira o dono da posição até a chegada do Guardiola em 2013, que tem a brilhante ideia de passar o Lahm para o meio, né? E aí o Lahm vira um jogador de meio campo. A qualidade dele no meio campo, para mim, é abaixo do que ele oferecia como lateral direito, mas eu acho que fala muito do tipo de jogador quando ele é selecionado para 3 seleções de Copa do Mundo, uma em cada posição. Em 2006 ele foi como lateral esquerdo, em 2010 como lateral direito, e em 2014 ele foi para a seleção ideal da Copa do Mundo como primeiro volante. É um cara de características muito sólidas, né? Um jogador que oscilou muito pouco durante a carreira, sempre manteve um ótimo nível e que foi muito bem utilizado, acho que, pelos treinadores, né? Eu acho que ele é um desses caras que, como você falou, ele é um cara foi muito consistente, muito sólido. Ele nunca chamou muito atenção, então às vezes é por isso que ele talvez não tenha um reconhecimento fora da Europa como ele deveria ter. Que ele com certeza é um dos maiores defensores da história. Talvez o maior defensor alemão depois de, sei lá, Beckenbauer, não sei, Breitner O também. Matheus, O Matheus jogava mais como um volante, como né? um volante líbero, né? É, É um caso de jogador que também mudou de posição, a gente é, não vai acabar citando, né? Porque é, é uma evolução meio natural. é. Mas o Lan é um desses casos, né? Porque ele. Você não. Pelo menos eu não lembro de um jogo marcante que o Lan fez um puta drible ou um cruzamento fudido. Mas ele é um cara muito consistente. Ele representava o Bayern. A cara do Bayern era o Lan. Que é esse cara muito sereno, muito confiante, muito. é, com a cabeça no lugar ali, né? Então, esse fato também que você falou dele mudar de posições ao longo da carreira e muito com o dedo dos técnicos, mostra também a humildade do cara. Porque às vezes você está muito acostumado numa posição
e o técnico fala, não, você vai jogar ali porque eu acho que vai dar bom. Às vezes o cara pode falar também, não, pô, mas eu quero jogar aqui. Às vezes tem essa também. E eu acho que mostra um pouco da maturidade dele, que sempre começou como lateral esquerdo, depois foi para direita pela necessidade do clube. E também depois, quando o Guardiola chegou, que queria um cara que fosse, entre aspas, o novo chave ali para ele foi lá e colocou o Lan ali, porque ele Boa. sabia da experiência e da capacidade técnica dele. E depois ele tentou fazer isso um pouco com o Kimmich também, que é um Sim. cara que virou o substituto natural do Lan, não só na seleção, mas também no Bayern, né? Que é um cara que também jogava na lateral, foi pro meio na mesma posição que o Lan, com o Guardiola também fazendo esse mesmo esquema, porque o Guardiola gosta desse cara mais cerebral ali, né? Um cara que consegue fazer essa criação mais à frente dos zagueiros. E Tem a leitura dos espaços ali, né, sim, criada na frente da zaga. e geralmente esse tipo de jogador é um cara que tem que ser muito inteligente, uma visão de jogo muito boa. Então é muito característico desses caras, assim, o Pirlo também é um outro exemplo disso, que a gente vai falar mais pra frente depois, que é um cara que tinha essa capacidade de divisão de jogo, da experiência, só que ao você trazer ele para uma posição que entre aspas, que não causa tanto prejuízo, tanto perigo para o adversário, mas você consegue fornecer opções para os seus outros jogadores. Então você coloca eles em posições de oferecer perigo. Então, necessariamente, que esse é o mais difícil, né? Você colocar um cara na frente do gol, ou você colocar a bola mais próximo de uma área perigosa para o cara ser efetivo. Esse que é o mais Sim. difícil. Então, acho que quando você tem esse tipo de cara que consegue exercer essa função, putz, É o, maximiza demais, né? e você saber usar, né? Claro, É, também. Porque aí você começa o que sempre foi, né, a ideia do Guardiola, que é começar a construir desde trás, que é é, começar a construir desde o campo de defesa com os defensores mesmo. Então você poder utilizar essa característica a favor do time ofensivamente faz muita diferença. é. O Lan, com o Bayern de Munique, tem 8 campeonatos alemães, 6 Copas da Alemanha, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA e uma Copa de Mundo de Clubes da UEFA. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha, ele era capitão dessa seleção. Uhum. É um jogador polivalente, um dos grandes da história do futebol alemão, sem dúvida, e aí registrado como um jogador muito polivalente, né? Porque É. você falou do jogo marcante, e eu lembro muito do primeiro jogo da Copa de 2006 contra a Costa Rica, Alemanha e Costa Rica, que ele mete um golaço, eu acho que é o primeiro gol da Copa, ele faz um golaço na lateral esquerda, ele traz a bola para o meio do biquinho ali da área, ele mete no canto oposto do goleiro, um baita de um golaço. Eu acho que é o gol mais bonito que eu vejo ele, que eu lembro dele ter feito na carreira. Mas ele sempre foi realmente um jogador muito discreto. Tanto que ele tem 16 gols pelo Bayern. É muito pouco, mas ele é porque É, é basicamente isso que a gente falou, ele é da característica dele, né? Ele também não tem muitas assistências, ele tem 70. Para um lateral, talvez é pouco assim pela é, carreira inteira, mas é o estilo de jogo dele, é um cara muito mais que coloca os caras em posição de oferecer perigo, não necessariamente ele que tá oferecendo o perigo ali, né? apesar dele ter feito ter feito temporadas muito boas, chegando, atacando linha de fundo, né, fazendo É, dobradinha com o Robin, com o é, Müller ali pelo canto direito, principalmente sob o comando do Jupp Heynckes é, no ano da Tríplice Coroa do Bayern. isso. É que eu acho que nessa época também foi quando o estilo do Heinz favorecia isso também, né? Sim, E dava pra usar mais o Lan ali sem expor muito ele. E, e deu muito certo também, né? e deu bastante certo, né? Que é outro caso aí de treinador sabendo explorar a característica do jogador, né? Sim. Afinal de contas, é esse o ponto. É, O segundo jogador é um italiano, né, Bringel? É o isso. Pirlo, que virou talvez o que a gente conheça como principal regista dos últimos 20 anos. O Pirlo que pelo menos foi o primeiro cara que eu vi fazer essa mudança de estilo, assim, de sair de uma posição e ir para outra e desempenhar ao longo de um longo tempo, ser bem sucedido ali. Porque eu já teve até uma entrevista que o Ancelotti deu uns anos atrás, quando ele estava no Everton ainda, perguntaram para ele sobre essas mudanças de posição de campo com alguns atletas, né? Porque ele fez isso com o Rames
no Real, depois ele tentou fazer isso com o Richarlison no Everton antes dele sair para o Real de novo. Então, aí ele foi lá e lembrou da história do Pirlo, que na temporada por volta de 2002, 2003, ele trouxe o Pirlo para essa posição de ser mais ou menos como o Lan foi depois no futuro, que é o primeiro cara à frente dos volantes, o cara mais cerebral. Porque o Pirlo antigamente, nos anos anteriores, né, quando ele estava ainda no Brescia, na Inter, no Regina também, foi quando ele era mais um 10, né, um cara mais que ficava à frente ali, como um meia central. E eu acho que o Ancelotti tem muito mérito nisso, porque você consegue identificar mais ou menos esse caso do Lan. Quando o cara tem uma técnica muito acima da média, e ele consegue ter uma visão de campo que, beleza, não acho que o Lan e o Pirlo são os reis da velocidade, nunca foram. Só que eles conseguiam compensar com passes e visão de jogo e controle de bola que outros caras talvez não tinham e que é essencial para quem está na frente do zagueiro, para controlar essa bola e avançar mais no campo. E foi muito marcante porque ele talvez seja o cara mais famoso assim que se tornou um primeiro volante a partir dos anos 2000, né? Porque antigamente você vai lembrar de outros caras, como você falou mesmo do Falcão, outros Paulinho Cerezo. o Cerezo, tem outros caras que fizeram essa posição, mas eu acho que o Pirlo foi o primeiro mais marcante assim que eu lembro. E ele teve muito sucesso com isso no Milan, e depois quando ele foi para a Juve, também continuou com sendo esse cara mais central, né? Eu acho que ele ajudou muito a evolução de caras como o Pogba, que estava no início da Sim. carreira ainda, e estava naquele início de transição da Juventus para voltar a ser grande, porque teve aquele período pós-rebaixamento que eles ficaram digamos, uns 6 7 anos ali bem ruim, que não conseguia ser muito competitivo, não voltava para Champions. E ele foi muito importante para começar aquela sequência de, sei lá, 9 italianos seguidos com o Conte, né? Ele foi um jogador-chave, né, dessa Juventus aí. Ele foi um dos, acho que o principal nome. E também da seleção italiana, né? Também. Porque a gente lembra que na Copa do Mundo ele também já desempenhava essa função, já chegava ali. E a função do controlador de jogo por trás, né? É mais ou menos o que a gente falou do Lan, é mais ou menos o que a gente fala do Xavi, É. né? Daquela função ali de pegar a bola, receber a bola do zagueiro e entender como que o ataque vai ser formado. É o cara que é responsável por controlar ritmo, por controlar basicamente achar o posicionamento certo para o passe encaixar e formar o ataque. Então é um jogador que precisa ser muito inteligente, né? Que é o playmaker, é o cara que é o criador primário de jogadas. Aqui no Brasil a gente é mais acostumado a ter esse cara perto da área, a gente é mais acostumado a ter esse cara numa posição, vamos dizer assim, mais ofensiva. Mas principalmente depois, a partir dos anos 2000, na Europa, esse cara passou a Estourou jogar ali, né? mais para o centro, mais defensivamente. O Pirlo é um dos grandes nomes dessa transformação. É o tipo de jogador que toca muitas vezes na bola e você sabe que qualquer toque dele na bola é perigoso. Né? Qualquer toque dele na bola ele pode achar um passe, ele pode achar um companheiro em uma posição melhor e pode conseguir criar uma oportunidade importante de gol. O Pirlo também sempre foi muito bom em bola parada, né? Acho que essa é uma qualidade que só melhora, né? Aumenta, né? No caso, a qualidade da posição. E pelo Milan, ele participou daquele Milan histórico, né? Sim. Do meio da década de 2000. Pela Juventus, ele também ajudou, quem se falou, ajudou a reconstruir. Ele ganhou 4 Série A seguida pela Juventus, de 2011 até 2015, uma Copa da Itália. Pelo Milan foram só 2 Série A, mas também 2 Champions League, uma Copa do Mundo de Clubes, 2 Supercopas da UEFA. Acho que é um cara que dispensa muitas apresentações, né? De como ele influenciou o jogo. Hoje você vê meio-campistas na Itália com um estilo de jogo parecido, né? Com o dele. Então, eu tava até puxando aqui as escalações de alguns jogos dele. Em 2006,
que foi, acho que, o período mais marcante ali, igual você mencionou, desse período mais vencedor do Milan e dele na Copa do Mundo. O meio-campo ali do Milan era ele, Gattuso e Seedorf. O Seedorf mais para a direita e o Gattuso mais para a esquerda. Então, para quem lembra do Gattuso, o cara que batia em todo mundo, ele oferecia esse espaço para o Pirlo poder tomar as decisões dele, dar uns passos dele, criar mais, né? Então, é você fazer um esquema que protege o cara, mas também dá muita liberdade para ele. Sim. Na Itália fazia o mesmo esquema, o Gattuso ficava do lado dele, por mais que ele não era o cara que ficava atrás, o Gattuso estava mais ao lado dele, porque era um esquema mais um 4-4-2 a Itália. Então ficava o Camoranesi na direita, eu lembro que esse jogo contra a Alemanha jogou Perota, eu acho, na esquerda, e na frente Acho era que Toni e Totti, e o Del Piero depois entrou no finzinho, né, na para fazer o prorrogação. gol. É. Então era um time que era um estilo de jogo, né, que favorecia muito essas características dele. E dá pra ver como, de novo, né, esses caras influenciam futuras gerações, porque na Itália muita gente fala do Tonali, porque o Tonali veio do Brescia, igual o O Pirlo. Pirlo. Fisicamente eles se parecem, mas em estilo de jogo, não tanto. Ele parece até... O Tonali até já falou isso, né, que ele parece mais com o Gattuso do que com o Pirlo. E é mesmo, ele é mais um carregador de bola do que um passador, Sim. que é diferente do que o Pirlo fazia. Mas mesmo assim, ele influenciou gerações. O Jorginho, eu acho que deve ser o cara mais próximo disso agora Mais na Itália. próximo, assim, né? Que é o cara que não vai. Você não vai ver ele arrancando e driblando, né? Você vai É, ver o cara que vai receber a bola e já vai saber qual que é o próximo passo, né? isso. O próximo alvo. O próximo da lista voltando para a Alemanha, né? É o Schweinsteiger, que a Isso. gente separou. O Schweinsteiger é da mesma geração que o Lan. Eu, se não me engano, acho que eles são nascidos no mesmo ano. Se não me engano, eles estrearam no mesmo ano, 2002, eu acho. Eles estrearam no final de 2002. O Schweinsteiger é um ano mais novo. O Schweinsteiger é de 84 e o Lan é de 83. Os dois estrearam praticamente juntos no Bayern de Munique, estrearam praticamente juntos na seleção alemã. Tem basicamente a mesma carreira, né? Sim. Seguindo ali Bayern de Munique e Alemanha, estrearam oficialmente em competições na Euro de 2004, jogaram a Copa das Confederações de 2005. A diferença é que o Lance aposentou da seleção em 2014 e depois aposentou do futebol no ano seguinte. O Schweinsteiger ainda jogou a Euro de 2016 e aposentou faz pouco tempo nos Estados Unidos. O Schweinsteiger começou a carreira como um ponta direito, um moleque meio franzino, ponta direito, cabelinho meio moicano, loiro platinado. Um cara que atacava bastante a linha de fundo. Era uma opção perigosa, apesar de não muito habilidosa, vamos dizer assim. Era um cara que tinha como recurso mais a questão do passe mesmo, né, o cruzamento e tal. E foi assim que ele se destacou, foi assim que ele chegou na seleção alemã, foi assim que na seleção alemã ele jogou, né, na Copa do Mundo de 2006 e na Euro de 2008, já pensando que na Euro de 2008 a Alemanha jogava quase mais no 4-2-3-1, né, ele já fazia parte um pouquinho mais, fechando um pouquinho mais para o meio. E aí chegou o Luiz Van Gaal no Bayern de Munique em 2009, né, para a temporada 2008-2009, acho, e simplesmente achou que seria uma boa ideia colocar o Schweinsteiger como meia central para alocar melhor o Ribéry nas pontas, né? E o Bayern também tinha outras opções nas pontas naquela época. E deu certo, deu muito certo. Ele começou como meia central e com o tempo passando ele virou um primeiro volante. Ele acabou saindo do Bayern de Munique, acho que durante a era Guardiola. 2015. 2015, né? Acho que foi um dos últimos anos do Guardiola ali, porque ele virou um primeiro volante, mas ele não tinha a característica que o Guardiola gosta do primeiro volante, que ele não era esse primeiro volante pensador e tudo mais. Ele é um cara um pouco mais duro, você vai... Acho que a galera lembra da cena na final da Copa de 14, dele com o olho cortado, né, e tudo mais. É um cara que ficou um pouquinho visto mais como um destruidor
de jogadas, embora tenha sido muito técnico, ele nunca foi o criador principal Sim. de jogadas ali do meio campo, mas acabou passando de um velocista de campo para um meia que consegue segurar defensivamente um meio campo, né? Acho que é uma transição, acho que uma das mais agudas, né? Que, assim, mais opostas assim que a gente vai tratar hoje. Eu acho que sim, porque as características dele no início da carreira pelo menos não demonstravam que ele iria para esse sentido da carreira dele, de como ser um jogador um pouco mais central, mas mais do lado defensivo, né? Não era tanto um cara de Sim. criação. E você mencionou o Van Gaal, ele foi tanto o motivo dele ter saído do Bayern foi justamente o Van Gaal, né? Porque o Van Gaal estava no United naquela Tava no época United. e apostou nele, falou, não, vem pra cá e tal. Se não me engano, ele foi o primeiro jogador alemão da história do United Sim. e não deu muito certo, né? Acho que ele ficou 2 temporadas lá e não deu muito bom. O Schweinsteiger sofreu bastante com problemas físicos, É, né? Isso já depois ali de 2012, ele já tinha alguns problemas físicos que estavam meio aparentes. E pro nível da Premier League, pra intensidade e pra quantidade de jogos da Premier League, ficou meio puxado para é, ele. eu achei, principalmente naquele período do United que... Naquele período não, ainda é o período de hoje, que é aquela draga. Então o cara, por melhor que ele fosse, melhor as extensões dele fossem naquele período, nada dava certo. Então era muito complicado para um cara que estava pela primeira vez mudando de país, nunca tinha jogado fora da Alemanha, foi para a Inglaterra, outra língua, outro ambiente, e ele tendo que se adaptar totalmente já no estágio mais avançado da carreira. E exercendo uma função que às vezes não era exatamente o que o United precisava dele ali. Então, esses problemas físicos também, que nem você falou, atrapalha para a continuidade dele no estilo de jogo que, querendo ou não, é Premier League em intensidade, é correria, é contato. E eu acho que ele se daria muito bem se ele fosse, sei lá, uns 5 anos mais novo ali. Sim. Aí eu acho que ele ia jogar muito na Premier Aí, League. o Schweinsteiger é um dos maiores ídolos também da história do Bayern de Munique, né? Ele tem uma história muito bonita com o time dali da região, então, tipo, até por isso foi até um choque quando ele saiu, né? Quando É, ele não continuou no Bayern de Munique. eu acho que Aí ele. teve um pouco de desgaste também dele com o Guardiola, né? Sim, sim, esse foi um dos motivos também pelo qual ele ter saído, porque o Guardiola simplesmente não. Assim, o Guardiola não usa jogadores muito da característica dele, né? Caras que, assim, que tem mais essa pegada um pouco mais. O cara é 100% destruidor, basicamente, É, né? É lógico que ele tinha uma qualidade no passe, conseguia colocar jogadores em bons posicionamentos, vez ou outra, né? Mas assim, a função primária dele nunca foi essa. Então, o Guardiola não usa esse volantão, tanto que chega o Xabi Alonso, que é também é, um volante com uma saída de jogo a mais, né? Um cara é. que se aproxima mais do ataque. E aí o Schweinsteiger viu a oportunidade de sair para o Manchester United. Depois ele foi jogar no Chicago Fire. O Chicago Fire da MLS também não é exatamente assim um time, não foi um É, time muito bom do período que ele estava lá. E ele decidiu aposentar. Ele também sofreu com lesões lá, mas é um cara que do lado pela seleção alemã tem uma história muito bonita também, né? De Copa do Mundo, vice de Euro, ele era dúvida, eu lembro, na Copa de 2014, porque ele estava lesionado no começo da competição, tinha problemas físicos, conseguiu chegar a tempo, jogar e ser uma peça importante, porque o Lan só jogou, eu lembro que o Lan jogou os primeiros jogos da Copa no meio-campo porque o Schweinsteiger não estava disponível, que a uhum. primeira opção do Low era o Schweinsteiger, até porque o lateral direito reserva da Alemanha, eu não tô lembrando quem que era, mas não era uma opção muito confiável. Então aí quando o Schweinsteiger volta, o time da Alemanha encaixa de vez e vira um grande candidato ao título. É um dos jogadores da história recente mais importantes aí do futebol alemão. Né? Eu tava até olhando aqui nas posições dele pelo Transfermarkt. Eu acho até errado aqui, mas eles estão dizendo que o último ano dele pelo Chicago Fire ele jogou como zagueiro o ano inteiro.
Acho que tá errado isso aqui. Que maluquice, cara. Eu acho que deve estar Cara, errado, mas porque eu não consigo achar nenhuma escalação. O jogo parece que ninguém queria transmitir, mas enfim. Uma curiosidade também. Mas ele fez, como você disse, ele fez poucos jogos por lá, né? Ele tem ele 92 jogos é uma quantidade é relativamente uma boa até, né? quantidade relativamente boa. É, Você sabe que eu olhei aqui no Sofifa, né, que é é. aquele sitezinho da database do FIFA, e o Sofifa acredita ele como zagueiro só. Não tem nem outras opções. Caralho. Eu imaginei, enquanto a gente estava vendo aqui, eu imaginei que se o Guardiola fosse usar ele no Bayern de Munique, talvez zagueiro fosse uma opção, Aham. né? Mas ele nunca teve velocidade para jogar. Ele não tem a velocidade, com os problemas físicos, ele não teve a velocidade, não teria a velocidade para jogar de zagueiro no esquema do Guardiola, que ele ficaria muito exposto. Aham. Mas acho que dependendo de um contexto ali, né, no Chicago Fire, eu confesso que eu não assisti, não É. acompanhei ele no Chicago Fire, e aí também ele já estava numa parte da carreira que no declínio a gente acaba não pensando muito, porque o jogador mais velho ele tende a ser recuado ou para zagueiro, né, no caso do defensor, ou sendo jogado para atacante, Sim. no caso do cara ofensivo, por questões de mobilidade mesmo, né? O cara não vai aguentar ficar correndo, então você coloca ele ali numa posição que ele possa ainda ser efetivo. Pode ser que faça sentido, pode ser que não faça, mas aí eu já não consigo ter tanta certeza assim. É. O próximo da lista, o galês Gareth Bale, que chegou a ser durante bastante tempo até, né, o jogador mais caro da É. história, que saiu do Tottenham, saiu do Sunderland ou Southampton? Ele foi. Acho que ele saiu do Southampton, não foi? Ele foi Eu, revelado pelo eu, Southampton. eu costumo confundir os dois. Ele saiu do Southampton, foi pro Tottenham, do Tottenham pro Real Madrid. O galês, que uma vez foi lateral esquerdo, começou como lateral esquerdo, foi para ala, foi para ponta e virou atacante, né? Na seleção galesa ele é atacante. É uma transformação também bem interessante, né? Tanto que a gente tava até relembrando antes de gravar, né? Como pra mim foi muito marcante aquele gol que ele fez na Champions League contra a Inter campeã da Champions. Ele dançou em cima do Maicon, o brasileiro, acabou com ele naquele jogo. Porque naquela época, para quem não lembra, o início da carreira do Gareth Bale, no Southampton e no Tottenham, ele era basicamente um lateral. Ele era um lateral que tinha muita velocidade, ele jogava até com a 3, se não me engano. Então ele é um cara muito ofensivo e conforme ele foi evoluindo, se não me engano na temporada 2010, 2011, ele começou a jogar mais como um meia pela esquerda, utilizando mais dessa explosão dele. E conforme ele chegou no Real Madrid na temporada 13 e 14, aí sim que ele começou a virar mais um ponta, né? Ele jogava na ponta direita, porque o Cristiano Ronaldo era na esquerda e o Benzema ficava como centroavante. Então, esse início dele no Real Madrid foi um início mais como um ponta. Então, ver como essa diferença ali no posicionamento dele é bem maluco. Eles souberam, acho que quem conseguiu extrair bem isso foi primeiro. É que eu não lembro quem que era o técnico do Tottenham naquela época. Era o. Ali Na por época que tinha 2008, Modric, né? tinha Van der Vaart, era o Roy Hodgson? Era o Harry Redknapp. Harry Redknapp. Ele conseguiu identificar isso primeiro, né? Que a força do Gareth Bale tinha que ser mais concentrada como pelos lados, né? Porque essa explosão dele é muito similar com o que a gente estava falando do Kaká também. O Sim. Kaká era um cara que essa explosão dele era a chave pro jogo dele. Porque por mais que ele tinha uma técnica muito absurda, batia muito bem na bola, tinha uma capacidade técnica muito boa, sem a explosão ele não era basicamente nada. Então a partir do momento que ambos, né, Kaká e Bale, perderam um pouco dessa mobilidade, dessa explosão, caiu muito o jogo deles. Mas o Bale, no início da carreira dele, quando isso ainda estava no ápice do físico dele, que ele conseguia simplesmente sair correndo feito um maluco, sem parar, cara, não tinha como. Ele era um dos caras mais velozes do mundo e a perna esquerda dele era um absurdo. Era um absurdo. Tanto que ele é uma máquina de fazer golaços.
fez gols em final de Champions, tem inúmeros gols dele pelo Real também, muito importante, pelo Tottenham. Então é um cara que a esquerda dele era, o lado do campo dele era ridículo, era absurdo demais. E eu acho que também quando ele foi pro Real Madrid, naquela negociação que durou umas 2 temporadas ali, que nas janelas ficavam falando, será que agora ele vai pro Real, será que não vai? E ficava naquele vai, não vai, porque o Florentino Pérez não queria pagar o que o Levy estava querendo, né, que era mais de 100 milhões, e depois eventualmente eles pagaram esse dinheiro. E na primeira temporada dele ele já foi campeão da Champions, Fazendo gol na final, né? fazendo gol na final, porque ele teve essa mudança, né? Não acho que ele foi a principal peça que mudou no Real para conseguir virar um time campeão de Champions, mas ele foi muito importante, né? A velocidade dele no canto do campo era Era, absurda, a potência dele. O Bale no auge é que, beleza, ele virou um meme. O cara virou zoado, é, porque ele joga golfe, porque ele vive machucado, porque ele não tem e ele vontade de não se jogar. importa mais, né? Tipo, Ele não tá nem aí, só se importa. Tem até aquela bandeira: de Gales, Gales. Golfe, Real Madrid, E prioridades Madrid, dele. né? Prioridade, lista de prioridade. Então, ele virou meme, mas pra quem acompanha, sei lá, de 2010 até 2016, pô, o Bale era um dos melhores do O mundo. Bale era um absurdo, cara. Ele O era Bale era um muito absurdo. surreal, ele era fora do comum, jogava muito, ele era um dos melhores do mundo fácil, assim. Tanto que não era absurdo a gente comparar em potencial o Bale e o Neymar, né? Sim, eles Hoje é. eram ali. Sim, hoje. Hoje é, tá? É, Mas assim, naquela época você via que o Neymar, principalmente na primeira temporada do Neymar no Barcelona, que ele não se adaptou muito bem logo de cara, é. que ele teve um período assim, e o Bale estourando, e o Bale jogando muito por Gales, e o Neymar às vezes não conseguindo replicar o mesmo sucesso pela seleção brasileira, e assim, as comparações elas existiam, né? Mas e Era não era inevitável absurdo. também É, fazer essa comparação, né? Porque eram as duas grandes contratações daquele período para Real e para Barcelona. Então tinha aquela expectativa, pô, quem vai dar mais certo? Pô, o Bale ali foi mais caro, mas tá fazendo mais. Quem que vai ser, entre aspas, o sucessor de Ronaldo né? e Messi ali? E no E, fim nenhum dos dois viraram sucessor. e no fim das contas, passou quase 10 anos e a gente ainda está procurando o sucessor do Cristiano É, Ronaldo e do Messi, né? É um absurdo um é negócio loucura desse. isso. Eu acho que não só pela qualidade dos dois, que é muito difícil achar um sucessor, mas também porque tem uma certa culpa de Neymar e Bale nisso. Porque eles Sim. mostram uma falta de vontade, às vezes, uma falta Comprometimento. sim, de comprometimento com a equipe, com um planejamento a longo prazo, né? De falar, não, eu quero ser o maior nisso, eu quero todo ano ser o máximo. E você não consegue enxergar isso no Bale e no Neymar. E é um pouco triste pelo talento absurdo que eles tinham num certo momento ali. Você vê o ápice do Bale e do Neymar, é surreal. Eu ainda acho que o Neymar é mais jogador como um Sim. todo, assim, né? Mas o ápice do Bale era muito absurdo. Tanto que pra mim, sei lá, ele era top 4 5 ali naquele período do auge dele, no mundo. Sim. Ele era um dos melhores do mundo fácil e Ele jogava era. muita bola. É Ele que realmente. É aquelas, né? Ele se machucou e aí ele parece que perdeu o ânimo e ele não. E eu não sei o que é, mas ele não sei se ele nunca se deu com o Madrid, com a Espanha. Ele não sabe falar espanhol, velho. é, Entendeu? O nego tá lá na Espanha desde 2013, vai fazer quase 10 anos de Espanha e lá, ele não 8. liga. E ele simplesmente não sabe falar espanhol, tá ligado? Então falta um pouquinho do comprometimento. Dentro de campo, cara, ele sempre foi muito bom jogador. É. Ele decidiu 2 Champions pro Real Madrid, né? Não é pouca coisa. Fez golaço em final de Champions, teu gol de bicicleta em final de Champions. É assim, é um absurdo. Muita bola. E pela seleção de Gales, ele joga numa posição mais dentro da área, né? Que eu É. acho mais curioso. Que ele é um cara, não exatamente referência, mas ele não busca tanto, ele não explora tanto o corredor, né? Não vai buscar a bola no meio campo para explorar um corredor. Ele tá ali mais perto da área para receber e finalizar, que é outra das características fortes dele, sempre finalizou muito bem. Eu acho que isso é um pouco da falta de qualidade no elenco de Gales, né? Aí Aí quando você tem sim, o melhor cara seu, você tem que usar da melhor forma você tem que possível. usar da melhor forma possível, né? Você tem É, que fazer a bola chegar e o cara tem que se virar.
É, Mas ele conseguiu desempenhar esse papel bem, né? Afinal de contas, Gales chegou a 2 Eurocopas. sim. Não é um país habituado a jogar competições de seleção, o país de Gales, principalmente porque os melhores jogadores sempre tenderam a sair, né? A se declararem jogadores ingleses, né? É. Quando tinha oportunidade. Então, é muito interessante que ele seja essa bandeira, né? Dessa grande geração, dessa principal geração galesa, a ótima geração galesa, Uhum. e tenha sido um jogador que tenha mudado bastante assim de posição, tenha passado por várias partes do campo durante a carreira, muito embora, né, quem se falou, tenha faltado um pouquinho só de comprometimento e vontade. É. Essa última passagem dele pelo Tottenham, ele fez 34 jogos e marcou 16 gols. Eu não acompanhei regularmente, assim, semana a semana, mas eu achei que ele foi bem, né? Ele foi assim, pelo menos ele pareceu mais participativo do que ele parecia com o Real Madrid, né? Acho que ele estava Isso. feliz de estar de volta em Londres, mas Pelo menos ele não tinha que falar espanhol, né? Já era uma já é vitória alguma pra coisa, ele. né? Mas ele não era titular discutível naquele Tottenham, né? Porque também não Não, tinha como não era. ser. É, Porque aí ele estaria roubando ou a vaga do Son ou a vaga do Kane, e aí sim, ele não é melhor que nenhum dos dois. não é. E eu acho. Eu não sei se sei lá, se você mudasse o esquema só pra encaixar ele, seria justo. Eu acho que não. No momento Ele não técnico sabe, dele ali não vale a pena. ele não justificaria, né? Porque você não É, sabe se ele vai responder, né? Você não é, sabe. Ele virou essa grande incógnita nos últimos sim, anos. E é uma pena, porque é um dos jogadores mais talentosos dos últimos anos. isso. Ah, ainda na lista, Cristiano Ronaldo, né? Acho que é o grande exemplo. O primeiro jogador que veio na nossa cabeça quando É. surgiu essa ideia, né? Que é o que do pontinha ciscador que dava vontade de quebrar no Manchester United, ele virou uma máquina mortífera de gols que não para, né? Ele vence, 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 como diria o áudio famoso do rapaz. Não sei, Brinjel, começa falando aí do Cristiano. Cara, o Cristiano Ronaldo é maluco, né? Eu acho que nem se falou. Foi o primeiro nome que veio à nossa cabeça, porque quando você pensa em mudança de posicionamento no campo, eu sempre penso, tipo, um cara que quando eu comecei a ver ele parecia ser certo tipo de jogador e depois ele virou outro, depois ele virou outro. E todos ele desempenhou muito bem. Todos. E o Cristiano Ronaldo é esse cara. Não tem um período que você fala, porra, ele era um merda nesse período, ou ele não era eficaz. Não tinha como. Quando ele era novo no Manchester United ali, ele era esse pontinha chato que driblava, ficava fazendo aquelas firulas do caralho que enchia o saco, que não era efetivo na maioria das vezes, mas era o estilo de jogo dele. Ele ficava muito prendendo a bola às vezes excessivamente, apanhava demais às vezes, Deixava o zagueiro adversário puto, mas era o estilo de jogo dele, ele estava aprendendo ali o que fazer. Ele entrou se com adaptando 18, na Premier League, né, também. exatamente, 18 anos na Premier League, um time super vencedor, pô, cheio de cara foda no elenco. Cheio de cobra no vestiário. Então, e ele se mostrou muito maduro naquele período. Mostrou personalidade e falou: não, eu sou isso daqui e eu vou mostrar que eu sou importante pro time. E mesmo ele fazendo essas firulas, de certa forma, desnecessárias, ele foi muito efetivo pro time ainda. Ele foi crescendo temporada por temporada, mesmo sendo um ponta, ele foi aprendendo mais a usar essa velocidade dele, o drible, para entrar na área, para ir cada vez mais entrando. E ele não parou mais de entrar na área até hoje, né? Até ele Até hoje. não querer sair mais da área, agora ele basicamente vive na área. E eu acho que o catalisador disso foi basicamente o Mourinho em 2010, quando ele chegou no No Real Real. Madrid, na temporada 2010-2011. Foi a primeira temporada que você vê que os números do Cristiano Ronaldo em questão de gol explodiram. Na temporada 2010-2011 ele fez 53 gols em 54 jogos pelo Real, que é um absurdo. É muito Basicamente gol, cara. um É gol um por gol por jogo. jogo, né? É, A média dele no Real Madrid, inclusive, é superior a um gol por jogo. sim. São 400 e poucos, eu acho, um negócio assim. É, Aqui, 450 gols, 438 jogos. tipo, Escroto. é escroto, tá ligado? Escroto. Mas esse estilo de jogo dele, essa mudança, assim, de ser um cara que com o Mourinho ele aprendeu mais a usar a velocidade dele, o espaço dele para afunilar, para entrar mais na área e ser mais incisivo.
E cada Mais vez agudo. mais isso. E cada vez mais ele está evitando toques na bola. Então, depois de um tempo, com o Zidane aperfeiçoou isso de o Ronaldo ser ele mudar de posição com o Benzema constantemente. Então, na hora de marcar, o Benzema estava ali fechando, enchendo o saco dos zagueiros. Na hora de atacar, o Cristiano Ronaldo ia para ser o 9 para entrar na área, para dar a cabeçada, para funilar mesmo, né? E o Então, Benzema abria esse espaço, né? O Benzema caía para a lateral para abrir esse espaço sim, para e criar pelo permitir lado. para permitir uma penetração. O Benzema, muita gente, às vezes, a galera às vezes não enxerga ele dessa forma, mas é um centroavante muito técnico. Sim. Então sempre foi um cara que tem essa habilidade para sair e mesmo com a bola no pé, no canto do campo, criar oportunidades e espaços para o companheiro. E aí eu acho que é isso que a gente estava falando também da evolução tática do esporte e tal, como técnicos conseguem enxergar essas mudanças. E esse é um exemplo disso. O Benzema conseguir utilizar os espaços ali para favorecer uma característica de um cara igual do Cristiano Ronaldo, que a característica dele é meter bola para Meter dentro. caixa. Então você consegue maximizar isso se você usar o espaço, usar o Benzema para criar esse espaço. Então você consegue favorecer a equipe nesse esquema. Então o Cristiano Ronaldo conseguiu dar esse boom ali assim de fazer basicamente toda a temporada pelo menos 50 gols em média ali assim, o que é um absurdo. O cara joga, sei lá, Sim. 60 jogos, faz 50 gols, é muito gol, é muita coisa. Então, por mais que na Juventus a média dele caiu um pouco, mas ainda assim ele fazia, acho que seus 30 por ano, que é bastante coisa também. Mas ele é um cara que mudou muito o seu estilo de jogo, igual a gente falou também de entender as suas mudanças físicas, né? O Cristiano Ronaldo tinha uma capacidade mais de velocidade no início da carreira, quando ele estava nos seus 20 e poucos, ele tinha já uma estrutura física muito mais forte, então ele conseguia fazer um estilo de jogo diferente, e agora na casa dos seus 30 ele não consegue mais ter essa explosão de ficar correndo toda hora sem parar. Ele tem que dar picos de velocidade ali assim para ele buscar a bola ou para ele correndo para receber uma infiltração, para dar uma cabeçada. Ele tem esses momentos assim, que é o mais importante. Ele não, quase não encosta na bola, mas ele é muito decisivo ainda na finalização, né? Sim, você tinha falado da qualidade goleadora, né, do Cristiano Ronaldo. E na Juventus a média dele em 3 temporadas foram 33,6 gols por temporada. Né? Ele teve uma temporada, a primeira que ele fez 28 só, na segunda ele fez 37 e na terceira ele fez 36. Pelo Real Madrid, ele fez 33 na primeira e de 2010, 2011 até 2017 e 2018, ele não teve nenhuma temporada com menos de 40 gols. Monstro. Para fins de comparação, porque a galera fala, mas, né, 40 gols para o Cristiano Ronaldo é normal. Para ele pode ser. O Ronaldo Fenômeno tem uma temporada na vida dele com mais de 40 gols, que foi 96, 97 com o Barcelona. É 47 e o Cristiano Ronaldo tem 3 temporadas no Real Madrid abaixo dessa marca. Todas as outras são acima. Assim, ele se transformou num cara muito letal com o Mourinho, muito inteligente sob o comando dele e depois do Ancelotti, de saber explorar espaço, de saber finalizar. Ele é um... Cara, ele talvez seja o melhor cabeceador que eu já vi, ele talvez seja um dos melhores finalizadores que eu já vi. Ele tem um controle de espaço muito impressionante como ele sabe onde ele tá, a posição que ele tem que estar e como ele se posiciona da melhor maneira para chegar na bola e fazer o gol. Tanto por isso ele é o cara dos gols nos acréscimos. É muito absurdo. A gente comentou quando a gente estava fazendo passando por cima dos jogos da Champions, e o United ganhou com o gol do Ronaldo no final, o United empatou com o gol do Ronaldo no final, e a gente se pergunta, puto, né? Tipo, como que ele consegue? É isso, ele é um cara mentalmente muito inteligente, e hoje o aspecto mental no jogo é cada vez mais forte, e é um cara que sempre soube se posicionar e sempre foi muito competitivo para conseguir se colocar na melhor posição para fazer os gols. Essa adaptação dele, à medida que a carreira dele vai passando, de perder a velocidade,
perder um pouquinho da explosão, apesar de hoje ele ainda ter um pouco dessa explosão, vai passando também, né, pelo fato dele se cuidar muito, né, fisicamente ele se cuida muito, Sim. dieta e tudo mais, dele ser poupado em alguns jogos pelo Zidane, né, o Zidane começou a poupar ele e tal, o Hoffenheim no United não está seguindo essa receita, e assim, por mais que ele hoje no United ele não esteja tendo um desempenho muito bom, a gente está gravando isso em fevereiro, comecinho de fevereiro de 22, e ele não tem assim, o United, para variar, é uma grande caçamba de lixo pegando fogo. Tá todo mundo descontente, ele não é um encaixe nesse ataque, nesse estilo de jogo do Hoffenheim, porque ele não pressiona, porque se você botar o Cristiano Ronaldo para pressionar zagueiro, você vai perder o Cristiano Ronaldo muito fácil. Ele tem 37 anos, afinal de contas. Então, ele precisa hoje de um jogo mais construído para ele, de ser mais imóvel. E você sabe que se você fizer a bola chegar nele, a possibilidade dele não entregar é muito baixa. Sim. Ele é um ótimo finalizador, ele é um ótimo cara que se posiciona muito bem, então o retorno com ele é praticamente garantido, né? É um dos grandes jogadores da história do futebol, top 5, top 10 com certeza. Sim. Top 5 ali já é discutível, mas aí vai de gosto. Então, assim, um cara que se adaptou em times diferentes, com treinadores diferentes, em contextos diferentes, né? Juventus, todo o período que ele pegou do Real Madrid, não só do Real Madrid vitorioso da parte final da década, mas do Real Madrid que estava lutando para voltar a vencer no começo da década, que não foi fácil, e agora no United, mostram que é um jogador que tem extrema facilidade de se adaptar a estilo de jogo diferente, né? Um cara que contribui muito para o coletivo. Eu acho que é basicamente essa é a principal característica dele ao longo da carreira. É saber se adaptar aos momentos, a entender o corpo dele, a entender o que o time precisa dele, o que ele pode oferecer e maximizar isso. Então, quando ele poderia ser um cara mais veloz, ele era. Quando ele poderia ser um cara mais finalizador, ele foi. E agora, que nem você falou, o Manchester United não coopera, mas ele também não encaixa porque o que ele pode oferecer para o time não é o que o time precisa. Então é um negócio complicado. O United não precisa de um cara. Beleza, ele é um puta finalizador, ele é um líder, beleza, mas agora talvez fosse a hora do United precisar de um cara mais novo que fizesse outras funções no campo. Para o que o resto do time tem. Talvez fosse melhor isso, mas. Talvez na hora de montar o elenco pro ano que vem isso seja repensado, mas se você tá pensando em vencer agora, Não era. não era o ideal. É. E assim, você pensa que o United hoje já tem jogadores que não gostam de pressionar, né? Já tem jogadores que têm essa dificuldade, Bruno Fernandes, Pogba, e outros jogadores que não vão te entregar tudo isso. Você adicionar mais um cara, você tá ferrando o time, tá ferrando o cara. E eu acredito que numa briga entre Ralf Rangnick e Cristiano Ronaldo, a torcida do Manchester United vai ficar do lado do jogador. Sim. Que é um cara que já é ídolo do time. Então, e um cara que igual eu falei, se você souber potencializar a característica dele, ele vai te entregar. Na Premier League ele consegue te entregar 30 gols. Assim, tipo, ele vai conseguir. Né? Eu só fico curioso para ver também como vai ser essa reta final do United, né? Desse ano. Porque o Rangnick não tá muito bem, o time não tá no top 4 da Champions. E se você esperar mais uns 2 meses, fudeu. E o time não evoluir, no caso, né? Não melhorar. Então o que o time vai fazer? Vai mandar o Rangnick embora e trazer, sei lá... Não sei, mano. Trazer o Ferguson pra um mês. Quem que vai trazer, né? Vai trazer o Zidane? É uma bucha, mano. É uma bucha. É difícil. O United ainda tá bem, né? Eu acabei de abrir a classificação aqui. O United tá 1 ponto da classificação da Champions, que tá na mão do West Ham. Então, tá com um jogo a menos. Mas acho que tá em sexto, não é? Quinto? Em sexto. O West Ham tem 40, é o quarto, o Arsenal é o quinto com 39 e o United é o sexto com 39. Só que o Arsenal tem 22 jogos, o United 23 e o West Ham 24. É difícil porque, assim, eu imagino que seja muito difícil pro jogador do United se motivar a jogar com o Rangnick sabendo ele não vai ser nosso treinador ano que vem. É complicado.
Se Ele der já. aquele, se der aquele último, aquele final push ali assim, só pra, mano, vamos tentar fazer esse ano, pelo menos dar certo, e ano que vem Vale a pena, isso, ano que vem a gente repensa isso daqui e tal, vamos planejar melhor. Eu acho mas difícil. acho que o atrito é meio grande ali no vestiário. Tem É, muito jogador que é descontente. Mas o Manchester United, cara, desde a saída do Ferguson, desde a aposentadoria ali é, daquela classe de 92, que é a geração, acho que é a geração mais vitoriosa da história do time, é muita baderna, né? é, É muito complicado o ambiente. Então, acho que tudo isso tem um fator, né? O sim, United é o maior time da Inglaterra e aí por isso sempre vai ter essa cobrança de estar na cabeça, né? Principalmente sim, com o Manchester City traçando o título, igual tá traçando. isso aí. Menções, vamos abrir a parte de menções honrosas aqui, Bringel? Vamos, vamos. Puxa aí. Cara, tem alguns aqui que dá pra gente mencionar. Talvez o principal deles seja o Messi, que querendo ou não, ele é um dos caras que mais mudou de posição também, ou foi mais marcante a mudança de posição dele nos últimos anos. Na última década, né? Que foi Sim. quando o Guardiola trouxe ele para falso 9 e popularizou mais esse termo, né? Quando é um cara que joga como 9, mas ele não é o centroavante, ele é assim, o cara empurrador de bola. A referência, né? Tipo, Isso. físico que vai brigar no meio dos zagueiros. Ele jogava mais de costa para a defesa, né? Então ele usava mais a posição dele para contribuir para os caras que entravam na diagonal. Então ele criava mais espaço ali, assim, criava mais oportunidades. O Messi começou como um ponta, velocista ali, driblador, foi para falso 9 e hoje em dia ele atua mais à direita para o meio, flutuando, mas mais em uma parte mais central, né? Criando mais o jogo do que sendo mais um cara mais agudo. Porque É, querendo ou não, tem mais a velocidade, né? É diferente. a explosão e tudo mais. Hoje ele é o criador, né? Ele é o pensador de jogada e não tanto mais um ponto final de jogadas, né? Isso, E ele é um cara extremamente criativo e, puta, um gênio passando a bola também. isso. Ele é fora de série, o Messi, É, absolutamente fora de série. Outro aqui que a gente pensou em citar, o Henry, né, que começou aparecendo como um ponta mesmo, né, de fato, tanto no Mônaco depois quanto na Juventus, e depois acabou se transformando num centroavante de área e, sei lá, né, um dos mais letais da década de 2000 no Arsenal e depois no Barcelona, né, um cara que explosivo, ótimo finalizador, um drible curto também muito bom é. e mais um dos que marcou época, mas como ele não teve um destaque tão grande como ponta, né, para estar figurando aí. Acho que foi muito no início da carreira dele. Eu até li um pouco que nesse início de carreira dele como um ponta ele tinha muita dificuldade de fazer gol. Esse era um problema dele. E quando ele chegou no Arsenal, ele conseguiu trabalhar isso melhor, virando mais um atacante e virou um puta de um goleador. Outro cara que também que teve essa mudança de posição foi o Mascherano, né? Que ficou por muito tempo conhecido por jogar como um volante, como um cara mais brigador, ele assim, um cara da violência, digamos assim. Sim, né, mais pesado, né, tipo, não É, aliviava. sim. Ele era um cara ficou mais marcado por conta disso, jogando assim no Corinthians, no West Ham também, depois no Liverpool. Do livro. E no início dele no Barcelona, só que no Barcelona ele teve um período que ele, da metade pro fim, né, ele começou a jogar mais como um zagueiro. E eu acredito que foi mais uma questão circunstancial do que realmente uma característica dele que chamava o estilo de jogo para ser zagueiro. Porque o time perdeu o Puyol, que se aposentou, e teria que alguém jogar de zagueiro com o Piquet. E acabou sobrando basicamente pro Mascherano, porque Mascherano. não tinha outro zagueiro, outros jovens que apareceram, nenhum se consolidou. E pro estilo de jogo do Barcelona ali, que era de muita pressão, né? Os zagueiros jogando basicamente na faixa central do campo. Então, um cara como Mascherano, que tinha uma capacidade técnica boa por ser volante de origem, ajudava bastante, né? Ele foi bem efetivo ali assim, mas pelo menos para mim ele não ficou marcado assim como um cara que foi o zagueiro. Eu concordo com você, ele sempre foi
ficou assim mais marcado como volante, né? Na Argentina ele sempre funcionou numa espécie quase como um híbrido, né, entre os dois. Vez jogava no meio, vez jogava de zagueiro, né, na Copa de 2014 que ele foi muito bem. Mas no Barcelona foi mais uma oportunidade mesmo ali de, opa, talvez se a gente testar o Mascherano aqui a gente possa economizar alguma coisa, deu certo. E acabou dando certo por um bom tempo. Ele é um cara muito querido ainda em Barcelona, é um ótimo jogador também. O Mascherano, que fez um gol só pelo Barcelona, acho que foi no jogo de despedida dele. Mas eu tava tentando lembrar quem que foi o técnico. Foi o Tata que puxou ele pra zaga? Eu acho que foi o Tata. Foi o Tata, né? E aí eu imagino que seria mais ou menos o que foi o que seria feito do Schweinsteiger caso o Guardiola não tivesse entrado em atrito com o Guardiola e resolvesse ficar no Bayern de Munique. Isso. E aí, fechando mais a lista de menções honrosas, o Di Maria, né? Isso. O Di Maria, que surge como pontinha do Rosário Central, pontinha do Benfica, chega no Real Madrid para jogar aberto, ou seja, numa linha de 4 no meio campo, no 3 ali do ataque, né? No United ele chegou a jogar como meia central, no PSG hoje, por vezes, ele joga como meia central, ou um meia mais aberto recompondo, né? Fechando porque ninguém naquele ataque volta para marcar. Mas a principal mudança mesmo foi na temporada da 10ª, isso, que é 13, 14, né, isso. Brinjel? Que ele foi o criador ali daquele Real Madrid. Isso, ele era a engrenagem daquela equipe, né? Jogava num meio campo que era o Xabi Alonso, o Kroos, às vezes o Khedira. O Kroos acho que chega depois, né? O Kroos acho que chega depois da Copa. Isso, verdade. Ele não chega no primeiro título. É o Xabi Alonso, o Modric e o Khedira, às vezes. Isso. O Khedira jogava às vezes, porque o Khedira chegou, se não me engano, junto com o Ozil. Isso, o Khedira chegou antes. E então ficava nesse trio, né? E o Di Maria era a parte esquerda desse meio campo. E ele era essa engrenagem, era o cara que usava muito dessa velocidade, e o Ancelotti soube identificar isso muito bem, e era o cara que fazia o contra-ataque acontecer. Com aquela velocidade absurda, jogava a bola para frente, muito intenso, tanto que essa capacidade dele de ponta, né, de ser um cara que abre muito espaço, favoreceu muito dele desse lado, jogando pelo lado do campo, mais pelo meio, né? Então foi o auge dele, mas ainda assim depois ele voltou para ponta, onde eu acho que os times que ele jogou tinham mais facilidade de usar ele por ali, e ele continua sendo super bem efetivo, né? Eu gosto muito de Di Maria, eu acho que ele é um cara super subestimado, o pessoal não dá muito valor para ele. Ele é um baita assistente, o cara joga muito, super criativo, dá ótimos passes, muito rápido também, gosto muito. Ele é dessa geração argentina, é um dos melhores ali. Eu também gosto muito, é um cara que eu esperava pouco, na verdade, no começo de carreira, e entregou muita coisa, né? Jogou em grandes times e tal, mas é um grande assistente, é um grande passador. Ele finaliza bem. Sim. Né? Até hoje ele é uma peça importante do esquema da seleção argentina. Então é um cara que tem a sua importância reafirmada. Eu estava vendo hoje uma matéria que parece que ele não vai continuar no PSG para a próxima temporada, né? O contrato dele está para vencer. Vamos ver para onde ele vai, porque ele tem bastante lenha para queimar ainda. Sim, tem mercado. Ele tem acho que já uns 34 anos, é isso que ele tem? É uns 33. Ele faz aniversário daqui 4 dias, dia 14 de fevereiro ele faz 34. E cabe muito bem ainda em algum time. Tem tudo para ser uma ótima opção, né, de mercado ainda na Europa, mesmo para times perto do topo. Técnico, que nem se falou, técnico, rápido, ótimo passador e muito bom finalizador. Então, assim. E cabe, né? Cabe nessas funções diferentes também dentro do campo. Sim, também acho. Acho que passamos basicamente por tudo, né, Brindel? Cobrimos todo mundo que a gente ia falar. Isso aí. Não esquecemos de ninguém. Isso aí, cobrimos a maioria dos caras que marcaram esses últimos, digamos, 15, 20 anos, né? Que tiveram mais mudanças de posicionamento. Eu acho que foi basicamente por aí. Certinho, então. Valeu, Brindel. Até a próxima, hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. É nóis. Valeu, galera. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Não temos Pinterest, tá? Um abraço, valeu!